Olá pessoal, muito bem-vindos ao Pode Tudo, o podcast do projeto Caminhos de Barro da Universidade Estadual do Norte Fluminense. Sou o Jonas Alexandre que vou apresentar esse episódio para vocês hoje com muito carinho, muita satisfação, porque o nosso convidado hoje é o professor Saboia, né? O professor Saboia foi a primeira pessoa que eu encontrei aqui na universidade, né, quando eu vim aqui fazer o meu curso de pós-graduação, mestrado. Então, professor Saboia, gostaria que você apresentasse aí, né? Eu não quero falar muito sobre, você se apresenta, conta a história. Né? Bom, inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, né? Sempre muito bom a gente estar contando a história e deixar registrado, né? Para futuras gerações, tudo que aconteceu aqui, né? Desde todo o caminho percorrido, né? Desde aquele tempo até hoje. E foi assim um momento muito emblemático para mim hoje, porque hoje eu estou completando 33 anos de UENF. Sim, foi que ano, Saboia? Cheguei em julho de 1993. 93. Quando encontrei o professor Saboia aqui. O meu número de matrícula era 31, contando com todos os funcionários da FENORTE, que estavam aqui à disposição da UENF. Então, a FENORTE começou a, né, estruturar a UENF. Então já tinha um número grande de funcionários e o meu número é 31. Né? O mais novo que eu só conheço, em termos de número de matrícula, o professor já falecido, o professor Carlos Alberto Dias, que era 24, a matrícula 24, e a minha era 31. Então eu fui assim um dos... Estou quase na primeira... Na primeira centena, né, de funcionários que vieram para cá. Então eu cheguei aqui, não tinha nem... Só havia um prédio, aqui a Alberto Lamego, que era uma estrada de terra, né, com um pouquinho de paralelepípedo na frente. Essa história é uma história bacana, entendeu? Porque eu vim para aqui para trabalhar, né, para construir a UENF, né? Eu cheguei aqui nesse período, né, foi a primeira iluminação do canteiro de obra da UENF. Aí vem toda uma história. Vamos tirar um dia para contar essa história, né? E eu cheguei aqui e encontrei, né, que eu resolvi, né, voltar a estudar novamente, e encontrei o professor Saboia aqui. Professor Saboia, como é que você veio parar aqui na UENF? Você é de Campos? De onde você é? Não, eu sou de Recife. Na verdade, eu nasci no Rio, mas fui muito novo para Recife. Com 8 anos de idade fui para Recife. Então, eu me considero pernambucano porque minha cultura é pernambucana. Né? Bebi muito daquela cultura pernambucana, tem uma cultura muito forte. Estou há 45 anos no Rio, mas ainda tenho um certo sotaque pernambucano. Então eu sou pernambucano, não de sertão nascimento, mas sou culturalmente ligado muito a Pernambuco, né? Minha família está toda lá, etc. E eu vim fazer uma pós-graduação na PUC. Nessa época eu fui orientado no meu doutorado pelo professor Pedrito. E quando a universidade foi pensada, né, o professor Darcy Ribeiro, ele chamou alguns professores de várias áreas diferentes, como viu o Carlos Alberto Dias, o professor Sérgio Neves, muitos professores do CCTA, do CBB, o professor Vanderlei. Então montaram uma equipe para começar a universidade. E essa equipe montou outras equipes para começar os próprios laboratórios, etc. Eu trabalhava com o professor Pedrito, ele me chamou para vir aqui. Era uma coisa muito temporária, né? Eu defendi a minha tese de doutorado no começo de julho de 93 e uma semana depois eu já estava aqui. E aqui era uma coisa bastante temporária, fui ficando e estou até hoje. Meus filhos nasceram aqui, não nasceram no Rio, uma questão só de familiar, mas foram criados todos aqui, etc. Já até estão indo embora, né? Um já mora em São Paulo, a outra já está querendo ir embora também. Então, eu fiz minha vida toda aqui. Aqui, realmente, minha vida profissional. Fiz muitos amigos em Campos. Estou aqui. Que bacana, né? Então, você chegou aqui na universidade. A universidade estava sendo construída, né? Isso. Era um projeto, né? De implantar uma universidade. E uma universidade totalmente diferente. Uma universidade de terceiro milênio. O que significa essa universidade de terceiro milênio? O terceiro milênio estava para começar, né? Começou ali no ano 2000, né? Então, a universidade foi pensada ainda pelos anos... Bom, tem toda uma história, né? Mas para implantação mesmo, né? No 91, 92, começou funcionando a biologia lá na Fundenor, assim, mas para esse campus aqui foi em 1993. Como eu disse, só tinha um único prédio que ficava ali todo mundo junto, etc. E ali a gente começou a pensar
nos cursos, né? A estruturar, quer dizer, os cursos já estavam mais encaminhados, a estruturar os cursos, e eu fiquei na parte da engenharia civil, que é a minha formação, e estou aí até hoje. Então, na realidade, o meu elo com a universidade inicial foi o professor Pedrito Rocha Filho. Mas a universidade tinha um viés diferente, né? Que todos os professores tinham que ter o doutorado, né? Acho que a única universidade do Brasil naquele momento. Naquele momento era essa exigência do doutorado. Eu tenho determinadas, vamos dizer assim, eu acho isso muito, muito importante, mas eu tenho, para alguns cursos, eu tenho uma visão um pouco diferente. Embora, se não tivesse tido essa exigência, eu não sei se a universidade teria atingido essa maturidade que atingiu hoje, a exigência do doutorado. Mas eu acho que, de alguma maneira, eu sou a favor de uma certa flexibilização para alguns cursos. Engenharia civil é muito importante que a gente tenha na formação dos nossos alunos pessoas que vêm do campo, do mercado, do prático, entendeu? Eles têm muito a passar para o aluno, têm muito a oferecer. A parte de pesquisa, ciência fica para os doutores, mas a parte de ensino, em algumas disciplinas específicas, elas são muito importantes que a gente tenha professor de fora. Isso é uma visão minha particular, etc. Né? Perfeito. Mas eu reconheço que a exigência do doutorado foi fundamental para que a universidade pudesse atingir a maturidade que atingiu hoje. Nessa época, mesmo como aluno, eu observei que era o embrião, né, da formação dos doutores no Brasil. As universidades tinham quase doutores, né? Então, algumas universidades tinham doutores, a UENF começou formando muitos doutores aqui dentro, né, com essa exigência, e nós suprimos, né, principalmente a nossa co-irmã aqui, né, o nosso IFE aqui, que muitos dos professores aqui saíram ex-alunos daqui da nossa universidade. Quando eu cheguei aqui, não existia curso de engenharia civil em campus. Não existia. E depois, aquilo, com os nossos egressos, esses cursos foram estruturados, se proliferaram, e hoje a gente tem, assim, na região inteira, Itaperuna, Pádua, a gente já tem hoje cursos de engenharia civil, onde em todos eles, em 100% deles, tem egressos nossos. Isso é que é bem interessante. Espírito Santo tem. Viçosa, né? Nós temos uma galera distribuída aí pelo Brasil. Tem, né? Saiu daqui da UENF. Então a gente tem, assim, hoje a gente já recebe na nossa pós-graduação alunos candidatos à pós-graduação que já foram alunos dos nossos alunos. Quer dizer, então Mas, professor, tem muito assunto bacana para conversar. Nós vamos trazer uma galera aqui. Eu acho que eu vou trazer até uma cerveja para esse dia aqui, para bater um papo aqui, né? Mas hoje eu trouxe, né, para aquele objetivo inicial do nosso podcast, né? É que darmos oportunidades a todos os pesquisadores de mostrarem o seu trabalho. O que acontece, né? Não é só aqui dentro da universidade, também fora da universidade as pessoas perguntam o que acontece lá dentro. Quero conhecer o UENF, como é que funciona o UENF. Aquele campus tão bonito que hoje virou um parque, né? As pessoas vêm visitar, vêm caminhar, né? Fazem até piquenique aqui dentro da universidade. Então, esse podcast tem por finalidade o quê? Que cada um desses pesquisadores, que todos esses professores daqui, eles trabalham no tripé: ensino, pesquisa e extensão. Mas cada um fica dentro do seu gabinete ali, numa luta, né? Uma batalha muito grande, né? Os seus trabalhos, pesquisas, a luz, né? Nós falávamos assim, né? Dos nossos mitos, né? O Prometeus, né? Que roubou lá uma faísca lá de Zeus, lá para poder dar a iluminação da consciência, da pesquisa, da imaginação do ser humano. Né? Então esses pesquisadores, eles estão ali trabalhando com coisas muito novas, que nós acontecemos, que ligamos uma televisão, porque a China faz isso, porque não sei o que, faz aquilo, mas a nossa universidade faz muita coisa também. Que não só as pessoas de fora não conhecem, como até os próprios professores não conhecem o que o outro colega faz. Porque todos eles publicam em revistas indexadas, né? São revistas com um crivo muito grande para se passar, né? Mas acaba que essa informação chegando muito distante da nossa cidade e dos nossos colegas também. Então, esse podcast, essa oportunidade é o quê? Cada um desses professores, tá? Vão vir aqui e vão falar suas pesquisas. Tá? E eu tenho que interromper. O cara que não gosta do assunto, você tem que interromper, senão ele fica o dia todo falando aquele assunto. Tá? Aí nós temos que estar aqui e tal. Então o professor Saboia tem um monte de história para contar, mas ele hoje veio aqui para falar especificamente da pesquisa que ele faz. Né? Ele é do setor de geotecnia. O que
que é geotecnia? Professor, explica o que é geotecnia e qual a sua área de pesquisa. Você tem um prédio maravilhoso lá que diz que tem uma centrífuga. O que aquela centrífuga faz lá, né? Que as donas de casa têm a centrífuga em casa lá para bater um bolo, alguma coisa, né? Então explica pra gente. Quando é para enxugar alface, nossa, aquela centrífuga, vem aqui enxugar porque você é especialista em centrífuga, aí eu vou lá enxugar alface. Então conta pra galera, o que é geotecnia? A questão é a seguinte, primeiro eu gostaria assim, muito de parabenizar, né, a iniciativa de ter que a gente esse canal aqui pra gente mostrar, esse veículo para mostrar o que a gente tá fazendo, porque a UENF sofre um problema crônico que não é da alçada dela, que é um certo isolamento geográfico. Não temos mais voo para cá. Então a gente tá isolado. Trazer pessoas de longe, de fora, que venham conhecer nosso trabalho, etc., já fica um pouco mais complicado. A BR-101 já deu uma melhorada, mas ainda é um outro motivo difícil de vir. Então é muito importante que a gente tenha veículos para divulgar nosso trabalho. A gente procura fazer isso nos congressos, a gente procura fazer isso comparecendo em bancas e tentando trazer pessoas. Evidentemente que com o desenvolvimento da tecnologia remota, etc., as coisas, né, ficaram mais, vamos dizer assim, mais viáveis, embora remotamente não é, você não tem como conhecer muito bem, pelo menos as suas instalações, etc., mas pelo menos você divulga o que você está fazendo. Então a gente tem que lutar contra esse desenvolvimento, esse isolamento geográfico que a gente tem. Mas o interessante é que, como a universidade ela começou já com esse tripé, pesquisa, ensino, extensão, embora dependendo, cada professor tem sua característica, tem mais uma densidade num determinado segmento desse, etc. Mas o interessante, eu vou começar para divulgar o meu trabalho desde o começo lá, né? Quando a primeira reunião que eu tive aqui, estava até o Darcy Ribeiro presente, ele falou, olha, essa universidade, eu fiz ela diferente da UERJ porque eu quero que ela se envolva nas questões locais. Então a gente, né, assim, de fora, não conhecia as questões locais. Então a gente teve um período de prospecção das coisas dos problemas locais, onde a gente podia ajudar, e ainda com aquela infraestrutura muito precária. Estavam começando os equipamentos, um ou outro chegando. Então foi aí que a gente começou a se aproximar de algo que tinha a ver com a nossa formação, que foi, por exemplo, a indústria cerâmica. O Jonas falou sobre geotecnia. Muitas vezes as pessoas perguntam, você é geotécnico? Aí você faz geotecnia? Eu digo, faço. Você mexe com animal? Não, ele é zootecnia. É diferente, eu sou engenheiro. A geotecnia é a parte da engenharia civil que trabalha com solos. Mas não é solo para plantação, né? O solo que interessa a plantação são os primeiros centímetros ali, né? Nós estamos interessados no subsolo. Por quê? Tem vários motivos. Um deles é que todos os prédios que você vê no mundo, eles estão apoiados em cima de solo ou rocha. Então é preciso que a gente conheça bem se aquele material vai sustentar aquele prédio, que tipo de fundação você deve fazer para não ter problemas, etc, etc. Então a gente tem que trabalhar com solo. E a matéria-prima da cerâmica é solo argiloso. Então a gente via que percebeu que as coisas eram muito empíricas. A gente nunca pode desprezar a experiência, tá? A indústria cerâmica bebeu do nosso conhecimento e a gente bebeu do conhecimento dela. Isso é muito importante, essa troca. A universidade não chegou aqui como dona do conhecimento, não, né? Havia uma troca de conhecimento. Eu não digo nem troca, porque troca significa que você fica com o meu e eu fico com o seu. Eu digo assim, vamos dizer assim, uma discussão profícua sobre como as coisas funcionam. Então, aquela parte ali era bem interessante da gente se envolver naquilo. Então, foi aí que se envolveu. Aí começou, né, até o nosso trabalho juntos, né? Até comer no seu doutorado, vieram outros, né? O professor Gustavo, enfim. E aí isso cresceu. E era muito interessante porque a geotecnia, ela trabalha com solo da maneira que ele está lá. A gente pode até tirar e fazer aterros, etc. Mas a gente está trabalhando com solo como material natural. E nessa época também estava começando as pesquisas no Laboratório de Materiais Avançados com cerâmica.
Só que era muito interessante porque na nossa parte a gente trabalhava com a matéria-prima. Então a gente estava interessado nas características da matéria-prima, na melhoria, etc. E no material avançado após queima. Né? Então era o produto. Era o produto. Então essa foi uma coisa que deu uma liga bastante interessante em relação ao desenvolvimento desse produto. Então a gente ficou muito feliz porque a gente já estava cumprindo uma missão, que era se envolver em problemas. Eles tinham muitos problemas de qualidade, né? A gente lembra daquilo, né? Alguns projetos, infelizmente, não foram para frente por outros motivos, assim, a central de massa, que era a menina dos nossos olhos, coisa e tal, etc. Mas tudo bem, de qualquer maneira, hoje, boa parte dos ceramistas é absolutamente consciente das características do solo, como é que ele tem que explorar aquele solo, até mesmo a questão das áreas que ficam mais degradadas. Tudo isso foi um conjunto de conhecimentos que foram sendo desenvolvidos em parceria. Foi muito bom isso e dá fruto até hoje. No meu caso, quer dizer, foi algo que me trouxe bastante satisfação trabalhar com isso, mas existia um projeto muito, vamos dizer assim, arrojado, que era a instalação de uma central de modelagem física. O que é modelagem física? Modelagem física é você usar modelos reduzidos para simular problemas de engenharia, né? Mas todo problema de engenharia, ele é função da gravidade. Todos os problemas que ocorrem na engenharia, o culpado é a gravidade. Ela quem derruba as coisas, né? Então a gente tem que lutar. Né? Toda a gravidade está no nosso dia a dia, nos nossos cálculos, etc, né? Então, quando você diminui a gravidade, ela age em função do volume, né, do material. Então, quando você diminui o modelo, a gravidade passa a não existir mais, não ser tão importante. Então, eu não poderia usar modelos reduzidos com a gravidade terrestre, porque aquele modelo não ia representar nada. Tinha que existir um equipamento em que, na proporção que você reduzisse um modelo de engenharia, ele aumentasse essa gravidade. E esse equipamento é a centrífuga geotécnica. Hoje, o número de centrífuga geotécnica no mundo não passa de 60. E isso cresceu muito por causa da China. A China, agora, nos últimos 10 anos, inaugurou mais de 10 ou 15 centrífugas, já cada uma mais potente que a outra, né? A China gosta de mostrar muito poder, muita pujança, né? Mas é um laboratório muito restrito, não é? Então nos Estados Unidos tinham 2, no Canadá apenas uma, agora tem 2. Aqui na América Latina só tinha essa, a nossa, né? E agora tem uma na Colômbia, na Universidade de Los Andes. Na África do Sul tinha uma e o resto estava mais pela Europa. Japão era o que tinha mais por causa do terremoto, então a centrífuga é muito importante para simular terremoto. Bom, mas esse é um equipamento de altíssima tecnologia, precisava de um processo de instalação com técnicos que vinham de fora, etc. E o Brasil é um país muito burocrático, né? Então aquilo chegou no porto, ficou ali uns 4 ou 5 anos no porto, encaixotado, você se lembra? Uns 4 anos. Isso havia uma dívida da Petrobras com o governo do estado e o professor Pedrito conseguiu que essa dívida fosse revertida para comprar a centrífuga. Mas comprar a centrífuga era apenas uma parte vamos dizer assim, do processo. Comprou, agora tem que instalar. Mas para instalar tem que ter um prédio específico com muita segurança. Aquele prédio da centrífuga, ele é redondo, né? Ele tem paredes duplas, cada parede de concreto de 30 centímetros cada uma, de concreto de alta resistência, com 1,5 metro de solo cimento no meio, entre essas duas paredes, para proteger quem está ali, porque aquilo roda 300 rotações por minuto, e quando a gente bota um modelo de mais ou menos 1.000 quilos, um modelo reduzido de 1.000 quilos, aquilo vai para 100 toneladas, rodando a 277 rotações por minuto. Quer dizer, qualquer coisa que soltasse ali é um míssil, é um foguete. Então aquele tem um nível de segurança altíssimo, cheio de sensores. As fundações da própria centrífuga são 8 estacas de 16 metros, estaca Frank na época que se fazia, né? Inclinadas para segurar qualquer desbalanceamento que houvesse. Então tinha que vir uma equipe muito especializada, e aquilo a gente perdeu a garantia de vir. Então foi uma luta, etc, mas conseguimos. Ficamos 10 anos para montar essa centrífuga, fomos alvo, eu tenho jornais, tá guardadinho lá, de muitas
muitas críticas, né? A máquina para o inglês ver, né? Que era meio pejorativo. Aí essa centrífuga não dá nem para fazer bolo. Enfim, foi muita coisa. Mas estamos aí funcionando há 20 anos. Estamos funcionando, aí vai entrar... Esse foi o preâmbulo, assim, para não perder um pouco a história. Então, qual é a área em que se estava começando a se utilizar muito no mundo inteiro? Assim, a área de petróleo. Portanto, nada melhor do que continuar esse compromisso da universidade com os problemas da região. Então, Campos a bacia de Campos é responsável, era na época, hoje eu não sei esses números, por 84% de todo o petróleo extraído no Brasil. E estavam começando o pré-sal. E tinha que se desenvolver muitas coisas tecnologicamente. E entre elas era a instalação, a fixação de plataformas a 3, 4 mil metros de profundidade. Então eram outras tecnologias. Aí a gente começou a se envolver no desenvolvimento das tecnologias que são as estacas torpedo, que são como se fossem foguetes não propulsados que caem em queda livre a 300 km por hora lá no fundo do mar, e ele ali com as correntes de amarração, etc. Mas tudo isso tem uma questão de engenharia muito complexa. É o impacto daquele torpedo ali. O torpedo tem 120 toneladas, o torpedo daquele. O impacto no solo, e aquilo gera pressões, tem uma série de problemas que gera, e depois com o tempo aquilo vai dissipando as pressões, e aquilo ele vai ganhando carga, então você pode ancorar a plataforma. Então a Petrobras desenvolveu esse torpedo, tem muito orgulho, é patenteado pela Petrobras, mas a gente trabalhou muito aqui com foram os nossos primeiros ensaios. Trabalho no desenvolvimento de torpedos da Petrobras, né? Exatamente. Então, uma parceria da universidade com a Petrobras, né? Isso. Uma coisa bem importante, né? Isso. Porque tem a ver o quê? Porque esses torpedos são cravados no solo, é questão da geotecnia, né? Tem todo um estudo. Solo lá no fundo do mar, né? 3 mil metros de nível de água. Através da centrífuga, criar uma condição de atmosfera que represente aquele torpedo. Exatamente. Né? Aí o professor Saboia, é que você tem que interromper, como eu falei, que você traz um pesquisador que você larga, ele vai falar o dia todo. Tá? Mas ele tem muita coisa bacana para falar aqui também. Né? E você é o coordenador, né, do curso de pós-graduação lá do ECIV, da Engenharia Civil. Fala um pouquinho sobre esse curso aí. No curso, lá no começo, né, sempre essa história, o curso se chamava Ciências de Engenharia, né? Mulher. Porque ela englobava a engenharia civil, ela englobava a engenharia de produção, e tinha um outro departamento, não sei se vocês lembram, que era energia, que era o Darli, isso mesmo. Era uma pessoa que era físico. Então, era um modelo bastante arrojado. Mas nem sempre o que é pensado e muito bem pensado, nem sempre a gente consegue executar. Então as coisas tomaram outros rumos e os laboratórios se separaram. O laboratório de energia foi extinto. Algumas pessoas que nele participavam, foram para física, laboratório de física. Ficou o laboratório de engenharia de produção, quer dizer, se tornou independente, e o laboratório de engenharia civil também. Então a gente criou a pós-graduação em engenharia civil, porque antes era pós-graduação em ciências de engenharia. Eu me formei. Exatamente. Mas era o currículo, era o mesmo, etc. Mas o funcionamento do laboratório era uma divisão aí com todos esses laboratórios. Cada um tinha uma maneira de agir diferente, né? A sua em determinadas áreas, então não deu muito certo. E aí criamos o programa de pós-graduação em engenharia civil. Para quem não sabe, isso são etapas muito, vamos dizer, trabalhosas, porque você tem que preparar o projeto, tem que mandar para a CAPES aprova. Então tem toda uma parte de credenciamento do curso, isso leva alguns anos, né? Mas a gente conseguiu. Então conseguiu o grande, que eu digo assim, eu até diria que até tem uma certa dose até de certo heroísmo de todos os pioneiros. Você se tornou professor, o Gustavo se tornou professor, né? Que foram os ex-alunos, tem o Afonso, o Nianda, temos vários. Então, assim, eu participei muito de avaliação de cursos de graduação na época para o MEC. E eu ia para as universidades. Ora, nas federais, eu só avaliei federais. As federais, eu fui na Federal do Pará, por exemplo, para dar um exemplo, o Departamento de Engenharia Civil da Federal do Pará tinha 84 professores. Sabe quantos nossos tem? 13? 14 professores. 14. Para graduação, pós-graduação, extensão, todos os professores do nosso departamento ocupam pelo menos um cargo burocrático. E a parte administrativa.
Então, eu não tenho a menor dúvida em dizer que no Brasil inteiro nós somos os docentes mais atarefados que eu conheço. Eu não sei como é que a gente encontra condições de desenvolver o que a gente está desenvolvendo até hoje. Porque é impossível a gente dizer aí, as pessoas acreditarem que o nosso departamento tem 14 professores e a gente tem um curso de graduação, um curso de pós-graduação, tem extensão, sim, nível 5 avaliado pelo MEC. É nível 4, nosso é nível 4. Nível 4. Nível 4 já pode ter doutorado, então a gente tem... Não, falando graduação. Graduação não, se a graduação é nível 5. Na pós-graduação a gente tá no nível que a gente acha, nível 4 é um bom nível. É um bom nível, mas para passar mais para 5 e 6 a gente precisa de um pouco mais de internacionalização. E só agora que a gente tá começando porque a gente teve problemas na credenciamento do doutorado, aí agora em 2024 foi recredenciado o doutorado, então a gente começa tomando fôlego novamente, mas estamos num caminho positivo, isso é que interessa pra gente. Então a gente, no meu caso, hoje, né, para falar das pesquisas que eu estou utilizando, a gente continua fazendo, estamos fechando agora um projeto Petrobras, 3,5 milhões para terminar com outros problemas de estacas torpedo, mas hoje a gente está se envolvendo muito junto com a Petrobras, que foi assim o desenvolvimento dessas outras pesquisas que a Petrobras nos procurou, porque gostou muito do que a gente fez nas estacas torpedo. A Petrobras é super exigente, tá? Então, para ela estar renovando o contrato, significa que a gente está no caminho certo. Tem 20 anos que a gente trabalha com a Petrobras, agora a gente está trabalhando com estabilidades em costas submarinas. Quer dizer, aqui no Rio de Janeiro, estado do Rio, você pode ver quando chove, Taperuna, né? O morro desaba, né? Só que lá no fundo do mar também. É uma coisa. Não é por causa de chuva, evidentemente. Só que tá submerso. Então ali tem outros problemas, de fato, flutuação do nível d'água, tem problema de placas. Movimento de placas, tem movimento de hidratos, que são outros problemas, mas que eles causam instabilidade dos taludes. E ele pode atingir essas estruturas que estão explorando o petróleo. Acidentes bem graves. Então hoje a gente está estudando um trabalho inédito no mundo, desse trabalho de estabilidade de taludes submarinos, a 3, 4 mil metros de lâmina d'água. Aquilo encosta. E outra coisa, tem problemas tão sérios que um talude desse, quando escorrega, ele pode andar até 100 quilômetros. Então a estrutura está bem longe de um cânion submarino, mas aquilo pode atingir. Então a gente está estudando essa mobilidade, que a gente chama de aquaplanagem. Então a gente está estudando na centrífuga, e tem tido resultados maravilhosos. As plataformas estão ali perto, os acidentes são graves. Não, professor, são graves. Também interromper um pouquinho, porque você falou uma coisa muito bacana aí, né? Uma coisa bem interessante da pesquisa. Mas tem uma galera aí que quer saber. E a minha casa tem uma trinca, aquele prédio que aconteceu isso, como é que é? Você tem trabalhado também aí, né? Com a nossa região, né? Com os nossos trabalhos, né? É que eu digo, a gente deveria, inclusive, ter mais assim, um relacionamento com o setor produtivo, com a sociedade. Isso. Mas como eu digo, a gente é tão atarefado que às vezes a vida nossa, casa, o ENF, casa, a gente quase não tem, porque tem aula, esse semestre agora, eu já estou aqui há 33 anos, semestre que acabou, eu dei aula todos de segunda a sexta-feira. Então é muita carga horária. Mas sempre quando a gente é chamado para ter dar um parecer, para ter uma relação mais estreita com o setor produtivo e com a própria sociedade que tem problema, a gente vai. Né? Não assim, no ritmo que eu gostaria, porque eu gosto muito da parte prática, né? Mas a gente está sempre disposto, assim, mas é preciso que a gente tenha uma demanda, as pessoas nos procurarem, etc. Porque Campos tem aqui, o Rio Paraíba andou por aqui, né? Em tudo, nesses milhares de anos aí, andou por aqui e foi depositando camadas mais fracas, né, de lagoas antigas, etc. Então, Campos tem um problema de umas argilas pretas que dá muito problema de fundação. Então você vê muitas trincas, você vê problemas sérios. Agora mesmo, outro dia desse eu tava vendo já um canal que tá ali por trás, acho, do Partage, por ali. Sim, sim. E é uma menina que foi aluna nossa, acabou de terminar o mestrado, agora ela tá lá... Analisando o problema. Analisando o problema, quer dizer, tá afundando ali alguma coisa. Então a gente tem esses problemas, né, de argila mole aqui. Argila mole, eu costumo dizer que é a Disneylândia do geotécnico, né, que é onde você tem todos os problemas, etc, que... Disneyland no sentido assim que é onde tem muitas atrações pra gente estudar. Então assim, eu vejo assim, a gente
tem um conhecimento, pode ajudar, mas eu acho que precisa, é uma crítica, a gente precisa melhorar essa relação com o setor produtivo, com a sociedade que está no entorno. Esse é um dos objetivos do nosso podcast. Então você que está em casa, você que é da universidade, vai saber o que seus colegas estão fazendo, mas você também que está aí, você que é empresário, você que é construtor, você que tem um problema relacionado a isso, você vai poder entrar em contato com o nosso pesquisador, porque ele vai deixar o e-mail dele aí, nós vamos deixar lá no podcast, né? Contato do professor Saboia. Professor Saboia, eu estou querendo fazer um prédio, eu estou querendo construir, eu queria fazer isso. Que inclusive ele já morou em um prédio, tá certo? Que teve um recalque, abriu rachaduras enormes, né? E ele tinha sido consultado na época. Pode fazer? Não pode fazer com solo aí. Não, essa história é interessante. Bem interessante. Nunca esqueci isso. Essa história é muito interessante. É um prédio, eu não vou dizer qual é o prédio, para não. Até hoje está na justiça, coisa e tal, etc. É um prédio, não muito grande, mas eu dava aula de fundações. Ele é aqui perto, o prédio. Aí eu levei os alunos, estava fazendo sondagem, ainda não tinha um prédio, levei os alunos lá de fundações para ver, eu disse, olha, aí estavam fazendo a sondagem na época e a sondagem estava mostrando solo muito ruim, característico daqui, dessa região mesmo. Aí eu disse, olha, esse prédio aqui vai ter tantos andares e a fundação certamente será estaca. O que se recomenda aqui é estaca. E aí, quando começar a gente volta. Aí o curso foi, né? Quando ficou no final do semestre, eu digo, vamos lá que começaram as obras. Quando eu cheguei lá, não era estaca. Era um sapato, que a gente chama de fundações diretas. Aí eu fiquei meio desmoralizado, né? Assim, eu digo, não é possível, etc. Mas não é sapato, esse aqui tem uma estaca, mas tudo bem, voltei. Bom, nessa época, a minha mulher fez um concurso, eu morava perto do Trianon, minha mulher fez um concurso no Rio, voltou pro Rio, então eu deixei o apartamento que era grande, que eu morava, fui morar nesse outro apartamento que é menor. Fui um corretor. Disse, não, tem um apartamento aqui bom, que é um apartamento menor pra você ver, tá? Quando fui lá, qual era o prédio? O prédio da fundação. Aí eu digo, Ave Maria, mas vamos dar uma olhada. Quando eu entrei no apartamento, tinha tanta trinca nas paredes que você via o outro lado da parede. O elevador já tinha problema para funcionar, as portas já não fechavam direito, enfim, o prédio estava cheio de problemas, porque realmente era para ser estaca, não podia ser fundação direta. E aí, aí eu aluguei, o campus tinha um problema sério, a gente conseguia apartamento para morar. Mas tudo bem, ali o proprietário falou que ia ajeitar, mas ajeitar só as trincas, né? Tá ajeitando só a consequência, não tá indo nas causas. Aí eles souberam que eu era engenheiro, professor da UENF, e pediram um laudo, né? Aí eu dei um laudo, fiz lá peguei uns equipamentos nossos aqui da UENF, né, equipamentos cone, side cone, fizemos, olha, isso aqui vai ter que fazer reforço, etc, etc. E foi feito realmente reforço de fundação lá, e o prédio hoje está perfeito, sem trinca, totalmente estabilizado, etc, etc. Mas um custo muito alto, né? Um custo muito alto, um transtorno muito grande, teve que tirar as garagens, etc, etc. Só esse reforço custou mais que 2 apartamentos ali na época, né? Então, assim, e tem outro caso bem interessante também, tá? Esse é o inverso. Esse, assim, bom, já tem mais de 20 anos que ele tá lá, tá tranquilão. Mas esse posso até dizer o nome do prédio. Esse é o Sunset. Eu lembro. Na 28, ali onde é a prefeitura hoje, era o centro de processamento de dados da prefeitura. Centro de processamento de dados do Banco do Brasil. Banco do Brasil, ali. Então não podia bater estaca. E o construtor ficou desesperado. Ele comprou o terreno, já tinha os investidores todos, etc. Apartamento vendido, e aí, cadê? Não podia bater estaca. Lá era areia, bastante areia. Areia, ao contrário do que se pensa, é uma coisa muito boa, um material muito bom para fundação. Era areia. Então ele chamou a gente. Ele nos chamou e a gente foi lá. E ele disse assim, olha, eu não consigo bater estaca. Eu disse, não, nós vamos projetar esse prédio em fundação direta. E aí fizemos o Sunset todo em fundação direta. É o único prédio de campus daquela altura que tem fundação direta. Lembro perfeitamente. Tá lá até hoje, seguríssimo, os cálculos muito ajustados, etc. A gente distribuiu os recálculos, recálculo é uma coisa que vai sempre acontecer, mas a areia tem recálculo imediato, então tranquilo. Esse foi um outro caso. Tem um terceiro caso também. Segundo é tempo para eu contar. Eu falei, eu segurança mais. Mas são casos interessantes que faz parte da história até do nosso laboratório. O terceiro caso foi o prédio da Receita Federal. Veio uma empresa de Goiânia que ganhou a licitação. Sim, ali tem 50 metros de argila mole. É um negócio assim, 30 metros de argila mole.
um solo péssimo para a fundação. E eles deram lá aí eles pediram lá para uma empresa calcular, a empresa calculou 20 metros de estaca de profundidade e mandou pra gente. Ainda não mandou, eles foram bater, né, deram lá o preço para 20 metros, foram batendo a estaca, quando chegou em 20 metros a estaca não parou. A estaca tá lá rebelde lá. Desceu para 50 metros. Aí ele chegou na UENF meio desesperado assim, né, lá o pessoal da empresa de Goiânia, diz assim, olha, a gente não tem nem, vai quebrar. Porque a gente deu preço para 20 metros, bateu 50 metros de estaca, não desceu. Estação, eles tinham que construir. Bom, aí a gente nos pediu socorro a gente. Então, o que é que nós fizemos? Nós fomos lá, tiramos a amostra, fizemos uns ensaios específicos. Eu digo, não, faz o seguinte, bate a estaca até 20 metros. Bateu até 20 metros, mas a estaca tá descendo ainda, deixa ela paradinha aí. Agora você deixa ela parada aqui uns 15 dias. Agora volta, depois de 15 dias, e bate de novo. Não desceu. Ela ganha resistência. Isso é bem conhecido na geotecnia, porque existe a gente chama de setup, é uma recuperação de resistência, etc. Aí ele conseguiu, tá lá, as estacas 20 metros, tá lá, tudo bonitinho, não tem trinca, não tem nada, mas viabilizou a obra. Viabilizou a obra, né? É possível, o cara ia quebrar, não ia conseguir. Não então é o seguinte, por que eu tô falando isso? Né? É porque a gente, em 3 ocasiões, nós levamos comprovamos ali 3 soluções, tá diferente. Do estudo da geotecnia, né? Diferente, mas então significa, estamos aí abertos para... A gente não concorre com a iniciativa privada. A gente só entra quando é para um problema mais específico, etc. Olá, pessoal. Então, esse é o nosso objetivo, né? Mostrar para nossos colegas aqui, os pesquisadores extensionistas, da importância desse projeto para que eles possam apresentar seus trabalhos, tá ok? E para você de casa conhecer a universidade, saber que essa universidade aqui está aberta, que seus filhos podem vir estudar aqui. A filha do Saboia aqui foi minha aluna aqui, só, o tempo já passou, fui aluno do Saboia, agora a filha dele é minha aluna, daqui a pouco ela também está na pós-graduação aí, tantos cursos que nós teremos a oportunidade aqui de apresentar muitos cursos. Professor Saboia, você como coordenador da pós-graduação do ESIV aí, nós teremos entrada agora no meio do ano? Não, já é, o edital do meio do ano já encerrou, acabamos a seleção agora, né? Tivemos 11 aprovados, muito boa a seleção, mas a gente abre 2 vezes por ano. Então fiquem atentos na página da universidade, lá por volta de outubro, a gente já abre outro edital para início em março de 2027. Mestrado, doutorado, e também ficar sempre atento, né? Nas páginas da UENF. Agora nós vamos ter, acho que em setembro, outubro, também o EENGE, que é um encontro de engenharia, já o 28º, se eu não me engano, EENGE, organizado pelos alunos. É muito bom que os alunos de outras instituições venham também. Tem muita palestra interessante, é todo organizado pelos alunos. Isso é muito legal. Eu convido a todos a vir e também convido, assim, em qualquer momento. É só mandar uma mensagem para nós aqui, etc. E as portas estão abertas para visitar nossos laboratórios, que estão entre os laboratórios mais modernos do Brasil. E em alguns pontos até a gente consegue competir mundialmente. Sim, né? Beleza. Então, pessoal, o convite está feito, né? Quando vocês acessarem o podcast do professor Saboia, vai estar lá o e-mail dele para vocês acessarem, baterem um papo com ele, os pesquisadores também que acharem interessante, porque tem pessoal de outras áreas e também eu gostaria muito de saber a respeito desse assunto, compartilhar essa pesquisa. Então, muito obrigado a vocês mais uma vez, né? Fiquem com Deus, até a próxima.